Eu estou aqui com a Daliane Ribeiro, jornalista. A Dali, a gente tem histórias assim que a gente nem sabia que a gente tem histórias em comum, né? Que a gente acabou, aí nossos destinos um dia se cruzaram em algum momento e agora a gente volta a se encontrar de novo. A Dali, me aproximei dela através da Larissa, a Larissa que é a namorada do Renato Dini, né? Que eu sou a boadrasta dele, né? Que eu falo sempre isso, que eu sou a melhor boadrasta que tem, jamais alguém me chamaria de madrasta, porque eu sou muito boadrasta. Então o Renato, a gente começou a conversar com a Larissa lá na festa junina e ela falou da Dali, né? Que é uma jornalista incrível, e a Dali está aqui hoje para contar um pouquinho da história dela para vocês. A Dali tem um blog, Rindo da Vida, né? E você que está aí nos assistindo agora, você que está conectado pela internet, abre uma aba e já entra no blog Rindo da Vida, né? Vamos ver quais são os seus... Olha lá o blog, está na tela, né? Você tem motivos para rir? Eu acho que a gente sempre tem, né? Por maior que seja a diversidade, em algum momento surge um sorriso ou seu ou de alguém que está do teu lado. Dali, seja bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Cláudia, pela oportunidade. Prazer imenso de ter você aqui, querida. Prazer o meu. Viu? Fala para mim, como é que foi tua formação? Por que o jornalismo? O jornalismo, na verdade, era a única opção que eu tinha para alguém que escrevia desde criança, né? Sempre gostei muito de escrever, de falar, né? Então, na hora de escolher, se fosse possível colocar nas 3 opções jornalismo, eu teria escolhido jornalismo, jornalismo, jornalismo. É verdade, né? Muito bom. E eu estudei em Piracicaba, na Metodista de lá, mas eu segui um caminho voltado mais para a parte de mídia, né? Rádio, TV, sempre na parte comercial, a parte de gerenciar a programação. Né? Morei em muitas cidades, porque eu trabalhei com emissoras via satélite, que tem muitas afiliadas, né? E vim para Sorocaba há um ano, né, por uma questão familiar. E vim para a empresa também, que é da minha família, que são dos meus primos, da Sheila e do Diego, que são do Tudes. Né? E, no final do ano, aconteceu uma grande virada aí na minha vida. Né? Então, mas antes de você contar a história, eu queria que você contasse para a gente quem que era seu pai. Porque, principalmente o pessoal que está assistindo a gente agora ao vivo aqui de Votorantim, Sorocaba, então, que vai assistir daqui a pouco... Todo mundo conhecia, né? Pois é. Para quem ouvia muito a Rádio Clube, né, de Sorocaba... Grande comunicador. Que hoje é a Rádio Boa Nova. Ouviu muito o Fai-Fai, o Valdemar Ribeiro, muitas vezes bravo como setorista, né? Ele foi repórter durante 50 anos aí de rádio, né? Deixou uma história para os antigos de rádio, da época do Jurandir Mateus, do Bonora. Todos os nossos professores, né? Exatamente. Ele aprendi muito com eles. Que bacana, Dali. Então, mais isso ainda, né, gente? De repente, a filha do Fai-Fai aqui na minha frente, falei para ela, tá passando uma história na minha cabeça, né, de tanta coisa que a gente conversou, de tantas ideias que nós trocamos, né, e de tanto que eu aprendi com o pai dela, que era um grande comunicador. Agora eu queria que você contasse, que virada foi essa que deu na tua vida, Dali? Pois eu ia passar o Réveillon em Florianópolis, né, e no dia 28 de dezembro, as passagens aéreas num preço exorbitante, né, fui de ônibus, né? E no caminho esse ônibus virou. E eu estava no 2º andar desse ônibus, bem de frente para o vidro panorâmico, que era o primeiro banco. E esse ônibus foi, numa curva, ele perdeu o controle, foi desviar de uma carreta e ele tombou. Né? Na hora, meu braço foi decepado, meu braço direito. Eu era destra, meu cabelo está curtinho porque eu precisei raspar a cabeça, eu precisei... Na verdade, fazer uma cirurgia, eu tive um escalpo parcial na cabeça e eu quase fui um diagnóstico de tetraplegia, porque eu tive uma lesão muito grave na 6ª e 7ª vértebra. Né? Mas, graças a Deus, tem uma placa que hoje segura a minha coluna. Né? Do lado direito, eu quebrei tudo. Só não mexeu da minha cintura para baixo.
né? E assim, a minha recuperação foi muito rápida, acredito que pela forma como eu vi o que aconteceu, né? Porque justamente falando da depressão, né, que vai ser o próximo assunto, ao invés de eu ver isso como uma grande perda ou perguntar por que Deus fez isso comigo e agora como é que vai ser, eu vi na verdade como uma grande oportunidade de poder me ajudar e ajudar outras pessoas, né? Porque eu acho que qualquer fato difícil e que aparentemente seja ruim nas nossas vidas, eles vêm mesmo para a evolução. Sim. Basta a gente mudar a forma de ver isso, né? Então, em nenhum momento eu achei que isso tinha vindo para o meu mal, para o meu sofrimento, ou um aprendizado doloroso, vamos dizer assim, né? Eu sempre vi, na verdade, como uma forma de poder ajudar as pessoas. Não é à toa que o blog chama Rindo da Vida, né? Dali, em gente, olha que coisa interessante. Às vezes você programa a sua vida de uma maneira, você faz planos, você projeta, você acha que você está no caminho certo, naquele caminho que você escolheu. De repente acontece alguma coisa que muda todo o seu destino, né? Por isso que tem essas coisas que a gente fala, coisa de Deus, né? Então, que a gente começa a acreditar realmente que existe uma força maior movendo tudo isso daqui. Porque não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que está escrito, né? Você pode até tentar mudar, adequar a sua vida, né? E usar essas coisas que acontecem realmente para mudar esse objetivo e fazer uma coisa extraordinária. Mas, de repente, não adianta nada a gente planejar, dizer eu sou dono da verdade, comigo vai ser assim, porque muda tudo, né? Você, no momento do acidente, você tinha consciência já que você tinha perdido o braço ou não? De repente machucou, mas eu vou, daqui a pouco, sei lá, vão ligar meu braço, né? Alguma coisa vai acontecer. Você ficou em coma também, porque, não sei vocês, mas eu passei esse Réveillon acompanhando o caso da Dali, mesmo não conhecendo. Porque como ela é jornalista também, na nossa rede dos jornalistas espalhou muito rápido. Então, eu passei o tempo todo acompanhando a evolução, o quadro, o primeiro diagnóstico que ela estava tetraplégica, e depois em coma, e sobrevive ou não. Então, a gente foi acompanhando, né, o quadro gravíssimo, né? Ela falando assim, a gente dá a impressão que não era muito grave, mas foi muito grave, né, o acidente que a Dali sofreu. Então, eu te pergunto, em algum momento você tinha consciência do que estava acontecendo mesmo com você? Você ficou inconsciente? Como que foi? Eu não vi o acidente acontecer. É que nem se falou, Deus prepara, né? Então, eu não vi. Mas, quando eu fui socorrida, eu estava lúcida. E eu via que meu braço estava torto demais dentro da manga de um moletom que eu estava usando. Então, eu pedia para os paramédicos tomarem cuidado porque eu estava com fratura exposta. Era isso que eu achava. Sei. Né? E eu lembro que o tempo todo, na ambulância do resgate, eu segurava meu braço direito na maca, porque eu sabia que era alguma coisa grave. Eu sentia que meu braço estava completamente dilacerado. Solto, né? E aí eu fiquei realmente 6 dias desacordada, né? E quando eu acordei, o curioso é que eu descobri isso depois, né? Quando a gente perde um membro, eles amarram a gente na cama do hospital, porque a primeira reação é o choque, se bater, né? Só que eu descobri isso há pouco tempo, porque quando eu acordei, eu estava assim, com o meu braço esquerdo amarrado, e eu só olhei e confirmei que eu tinha perdido o braço. Era como se alguém, durante o meu coma, tivesse me contado. Já te avisado. Então, eu olhei e confirmei e não senti nada. Não senti tristeza e também não senti nada, vamos dizer assim. E eu tenho um advogado que ele é também protetizado, ele perdeu uma perna, ele cuida de casos como Alexandre? O Alexandre, exatamente, o Alexandre Camargo, uma pessoa amigo meu. Maravilhosa. Lindo. Também tem uma história linda, engajado com a causa. E ele me contou que quando ele acordou, ele estava amarrado por causa do choque, realmente ele teve o choque, né? E aí eu falei, então era por isso que eu estava amarrada, né? Porque a primeira reação das pessoas
seria de se bater e entrar no choque. Então, eu não sabia ao certo, mas eu sabia que era alguma coisa grave que havia acontecido com o meu braço, né? E depois, de fato, eles me explicaram que não tinha nada que fazer, né? Eu perdi muita musculatura, enfim, era um caso que... Era de amputação fechar mesmo. o que tinha restado, foi isso. Olha, eu vou tentar ler aqui. Dali, amiga do seu primo Leandro, fez corrente de oração para a sua recuperação. A pedido, a amiga é a Silene Cruz. Entendeu? Amiga do meu primo Leandro. Silene Cruz. Ela fez corrente de oração para você. Provavelmente o Leandro mora em São Francisco, nos Estados Unidos, né? É o único primo Leandro que me vem então à mente. É isso, deve ser. Acabou de telefonar. E eu agradeço, Silene, assim, agradeço imensamente inúmeras pessoas que eu não conheço e que eu sei que rezaram muito. Houve uma sensibilização muito grande devido às redes sociais. Né? E eu recebo ainda e-mails de pessoas que eu não conheço, falando que rezaram, e de verem como eu reagi com tudo isso que aconteceu, né? Então, a gente vê que, realmente, a vida muda, né? Sem a gente querer, que a gente realmente não é dono do nosso destino. E isso já vem para ajudar as pessoas, porque só o fato de você reagir diferente do que seria o natural já faz com que as pessoas, às vezes, parem e pensem, né? Puxa, eu estou dando importância para um problema que às vezes é pequeno, né? E a outra pessoa ali perdeu o braço direito. Eu não consigo fazer várias coisas. Consigo fazer a maioria, algumas coisas não consigo. É isso que eu ia perguntar. Como que está sendo a sua adaptação? Porque é diferente quando uma criança já nasce, né, amputada, que ela vai se adaptando, né? Porque para uma criança tudo é fácil, né, Dali? Você se adapta realmente àquela situação. Agora, como que faz depois que você já está adulta? Existe alguém que te ajuda? Existe, por exemplo, na ACD, eles têm uma equipe que ensine você a pentear o cabelo, a segurar, porque tem uns truques, né? Tem uns truques. Comigo aconteceu uma situação também muito particular. É muito natural você começar a fazer as coisas, raciocinar, sabendo que você só tem um braço e que você precisa executar aquilo. Então, eu recebi também uma mensagem muito legal de um amigo meu de Mojimirim, o Rogério Abiati, na época do acidente, que ele disse: foque nas coisas que você pode fazer agora. Grande conselho, hein? Porque você tentar fazer uma coisa que você sabe que vai ser complicada não seria o momento, né? Eu meio que acordei já raciocinando com o braço esquerdo, né? Eu vou dizer para você, honestamente, Cláudia, que a única coisa que eu não consigo fazer é cortar um bife. Ainda? É impossível de fazer com uma mão só. O pão eu já dei um jeitinho, sabe? Mas o bife é complicado, né? Mas, até o momento, a aviação, né, responsável pelo acidente tem me dado todo o amparo, em todos os níveis. E, graças ao pedacinho que ficou aqui do meu braço, eu vou poder usar uma prótese biônica. E essa prótese vai fincar esse bife para mim, para eu poder cortar com a mão esquerda. Vai resolver a questão. Mas é muito natural. E também eu vejo que veio para eu aceitar a ajuda das pessoas. Eu sempre fui muito independente. E era um orgulho inconsciente não pedir ajuda, né? Não era nem uma maldade minha, mas eu vejo que eu tinha esse orgulho e que eu pedir ajuda para as pessoas faz parte de um processo de aprendizado meu também. Gente, eu falei para vocês que eu ia convidar para entrar aqui também Alfredo Tadeu Pires de Oliveira, ele que é de São Roque, cidade vizinha nossa aqui, e estamos sorteando o livro, né? Depressão, Efeitos e a Vida, uma narrativa autobiográfica. O Alfredo está aqui, veio conversar com a gente. Já estou descobrindo que ele é bem eclético, né? Ele tem um livro de poesias, depois ele tem um outro aqui, Casamento e... Opa, desculpa. Ó, aqui um livro de poesias. Único Ser. Tá vendo? Depois, vou mudar. Casamento e Separação. Tá vendo?
Olha só. E depois o caso da Avenida Paulista, né? Ele trouxe aqui para mostrar para a gente também. O caso da Avenida Paulista. Então, um escritor extremamente eclético, né? E agora esse livro, Depressão e Efeitos da Vida, que nós estamos sorteando também hoje no programa. Então, você vai ligando para cá, 3247-1010, liga, participe, tem o livro e temos também o CD aqui do Armando Fernal para sortear para vocês. Alfredo, obrigada pela sua presença. Bom, em primeiro lugar, Cláudia, eu que devo agradecer a produção do seu programa por ter me feito esse convite, porque a mim é muito importante, não é a venda do livro, mas sim a divulgação de um depressivo em tratamento a respeito do que é, na bem da verdade, a doença depressão. Esse livro começou a ser trabalhado em 2010 com o objetivo final de quebrar paradigmas e quebrar tabus e quebrar preconceitos, porque, infelizmente, mesmo nós estamos convivendo no século XXI, é incrível, Cláudia, como as pessoas ainda são preconceituosas em relação a pessoas depressivas que se tratam com um psiquiatra. Eu sofri, na minha própria carne, o que é o preconceito do ser humano, que, no meu modo de ver, o preconceito é a falta de conhecimento, ou seja, a ignorância do ser humano causa preconceitos. E hoje, no nosso país e em outros países, nós vemos preconceitos de todos os naipes. Sem dúvida. E quando se fala em depressão, a primeira leva, o que se leva na mente é uma frescura. As pessoas se esquecem que a depressão é uma das doenças mais letais. E é da minha característica fazer esse trabalho com esse objetivo. Tanto que o preço de venda desse livro, se fosse para vender, para ganhar dinheiro, eu teria que estar vendendo quase que o dobro do valor. Não, eu estou vendendo para que ele tenha um trabalho. Porque não é um livro de autoajuda, não é. Ele é um livro que se presta a mostrar para os familiares como é que se cuida de um depressivo. Que cuidados deve se ter com um depressivo? O que o depressivo necessita? Viu, Alfredo? E hoje em dia também, uma coisa que está acontecendo muito é assim, primeira coisa era isso, depressão é frescura, né? Ah, não, isso é frescura, vai ver se o cara que fica o dia inteiro lá quebrando pedra tem depressão, vai ver se a mulher que lava a roupa o dia inteiro porque a mente está ocupada não tem depressão. Hoje a gente vê depressão em criança, né? Sim. Hoje a gente aceita isso numa criança. Mas ocorre o seguinte, Cláudia, tendo como paradigma só uma passagem bíblica, que é mais fácil, porque existem, porque eu estudei muito, eu me considero um autodidata, e estudei muito, não só pela fase de eu passar por depressão, estar me medicando como depressivo, inclusive o prefácio do livro é feito pelo meu médico, que é um médico psiquiatra, PhD em psiquiatria, o Dr. Marcelo Lourenço de Toledo, um excelente profissional da área de psiquiatria, um médico bastante humano, que é difícil de se encontrar, não que eu queira dizer em relação a outros médicos, eu conheço outros médicos também que são humanos. Mas, em termos da psiquiatria, você necessita de ter uma empatia com o médico. Se você não tiver essa empatia com o médico, não funciona. Então, retornando, as pessoas, se quiserem buscar conhecer um pouquinho de sintomas da depressão, vá até o rei Saul, na Bíblia, principalmente quando ele está na batalha final, depois de muita guerra contra o rei Davi, e ele pede que o seu homem de guarda o mate. Só que o homem de guarda não o faz pelo seguinte:
Não posso fazê-lo, você é ungido de Deus. E o homem de guarda se suicida. Porque a depressão leva ao suicídio. Eu não gosto de usar essa palavra, suicídio, porque eu acho a palavra muito forte. Eu prefiro usar a palavra a falta de continuar vivendo. Tá? Aí o que acontece? O próprio Saul se suicida. Outra passagem evangélica, nós estamos falando aí de livro que foi, tem mais de 3, 4 mil anos, não é um dia. Quando Elias, o profeta Elias, trava uma batalha enorme com os 400 profetas de Baal, o que ele faz? Ele sai correndo, corre durante 3, 4 dias, se deita aí embaixo à sombra de uma árvore e pede a Deus que Deus lhe tire a vida. São sintomas que estão presentes no dia a dia da pessoa que está com depressão. Entendi. Caso específico meu, já é só não te interrompendo. É que tem gente aqui que também, aqui assim, eu falo que eu sou uma facilitadora desse programa, tem muita gente querendo participar. Então, ótimo, melhor ainda. Isso aqui vai para uma atenção para os homens, o que eu vou dizer agora em relação aos homens. Nós, homens, somos talhados e ensinados a sermos os provedores. Não é dado aos homens o direito de ficar doente. De fraquejarem. Não, de ficar doente. Nós, homens, não temos esse direito. Pode-se fazer uma pesquisa a nível mundial e verificar-se-á que a existência de homens procurando médicos é 10, 20, 30, 50, 60% menos que as mulheres. Sim. Porque as mulheres, por uma questão até mesmo mais preservativa, de preservação da sua própria espécie, ela vai mais rápida. Porque a mulher é mais forte que o homem nesse sentido. Sem dúvida. E eu levei 8 anos, 8 longos anos, para descobrir que o meu problema era depressão. Olha, Alfredo, só um minutinho, eu estou com a Carmen Lúcia aqui, e ela tá ao vivo, está assistindo a gente. Ela disse que ela já passou por fases muito difíceis e quando olham pela aparência dela, dizem que jamais ela teria alguma coisa. Ela é bipolar, né? E ela queria tá participando, você já está participando, tá, Carmen, do sorteio do livro, e ela também acha que ela pode estar também com depressão. Ela está dizendo que na casa dela ninguém a compreende, acham que ela não tem nada porque ela é muito extrovertida e ela procura sempre sorrir, mas por dentro ela está sofrendo muito. Falando nisso, eu gostaria de perguntar para você, Dali, em algum momento você se sentiu depressiva? Você teve esse tipo de pensamento, de algum tipo de... Sabe, porque você já falou, né? Por que aconteceu isso comigo? Sabe, eu não quero mais viver. Em algum momento aconteceu isso? Não, esse tipo de pensamento, não. O que aconteceu comigo é que, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu entrei numa fase que eu chamo de recolhimento, né? Inclusive, o meu neurologista chegou a perguntar, será que isso não é uma depressão? Porque também aí as pessoas te levam a colocar... Eu acho essa palavra depressão, principalmente para uma pessoa em recuperação, no meu caso, uma palavra forte de ser dita, né? E eu acho que, no meu caso, a recuperação veio muito da minha forma de pensar, da minha mente. Eu acredito muito que... Aliás, já é comprovado que a mente cura doenças, né? Então, eu preferi acreditar que eu entrei numa fase de um recolhimento, que nada mais seria compreensível, porque eu saí muito bem do hospital, e tinha muita gente querendo me ver, muita gente querendo falar, e eu entrei, né, nesse clima de vamos comemorar que estou viva, sobrevivi. Mas o recolhimento ele foi muito importante para mim. Em alguns momentos chegaram a me questionar se não era uma depressão. Sim. Eu não vejo como uma depressão. Eu vejo como um momento de eu olhar, de eu, vamos dizer assim, concentrar minha energia em mim, na minha perda física, na minha recuperação. Mas depressão, de me questionar por que isso aconteceu, o que vai ser de mim agora,
Eu não, nenhum momento, graças a Deus. Muito bom. O convidado é seu. Então, vamos lá, né? Alfredo. Oi. Alfredo, você disse que você colocou o livro, né? Você fez o livro justamente até para conscientizar as pessoas da questão do preconceito em relação a isso. Exatamente. Né? A gente sabe que a depressão é uma doença que ela vem realmente de uma falta química, sim, que existe no corpo, né? Sim. Ela é tratada com medicamento. Exato. E falando sobre a minha ótica de que a mente cura e considerando que a depressão ela é medicada, Sim. eu quero saber a sua opinião em relação ao medicamento versus a forma de pensar em relação a isso. Lhe responderei com toda a certeza que me é possível em virtude de todos os estudos autodidatas que eu fiz, tanto Carl Gustav Jung, Irving Wallace, Freud, todos os livros de psiquiatria a respeito de depressão que você possa imaginar que são utilizáveis pelos profissionais que estão saindo da faculdade e vão para a vida como exercer suas profissões como psiquiatras. Existe, sim, um controle mental para quem está preparado. Não estou falando de autoajuda. Isso não, para mim, não funciona, não existe. Pode funcionar para algumas pessoas em determinados momentos, sim, mas eu não acredito mais. Eu li muito livro de autoajuda e hoje eu posso avalizar e falar. Eu tenho como falar a respeito disso. Agora, a mente humana, ela é ainda um microcosmos totalmente desconhecido. Nós temos um cérebro de aproximadamente 1,3 kg, 1,4 kg, que até hoje os cientistas ainda não descobriram, não desvendaram as mais diversas coisas que possíveis estar no cérebro. No fator depressivo, a hora que você cita o problema químico em si, o que ocorre? Nosso cérebro, como você deve ter estudado também, existem bilhões e bilhões de neurônios. Então, o que acontece, estou falando de mim, propriamente, o que acontece no meu caso? No meu caso, ele começava aqueles neurônios que estão e têm a função de projetar o elemento químico chamado serotonina, e outros estão na posição de receptáculo, outros neurônios de receptáculo da serotonina para transformação química em essa transformação química para que essa química dê o controle e a tranquilidade que as pessoas normalmente têm. Agora, o que ocorre? O depressivo, ele não fala que ele está depressivo. Que nem você disse que possivelmente você estaria passando por uma depressão. A depressão, ela só consegue ser avaliada, Dália, né? Ela só consegue ser avaliada por um especialista. Esse especialista eu chamo de, não o neurologista, não que eles não sejam, eu passei por neurologista, mas eu digo o especialista, o psiquiatra, ou a psiquiatra, ou o psicoterapeuta que é psiquiatra, não só o psicoterapeuta que faz como psicoterapia. Não acredito em psicoterapias holísticas, não acredito em psicoterapias místicas, isso não funciona numa área de depressivo. Os medicamentos, os primeiros medicamentos que eu tomei se chamavam Efex XR 150, acabavam de ter chegado ao Brasil, fazia 2 anos apenas que tinha vindo ao Brasil. Ele custava, só para fazer uma noção de termos de valores, de 100 a 120 dólares na época, isso em 99. E eu consumia 4 caixas dessa por mês. Ou seja, eu consumia quase 500 dólares mês, só de um medicamento. Aí o que acontece? A mente pode criar, a mente pode auxiliar,
na luta, pode, estou contigo, acredito nisso, porque se não acreditasse, eu não estaria aqui em público com você, com Cláudia, dizendo às pessoas, sobrevivendo à depressão. Perdão. Sobrevivendo à depressão. Se eu não acreditasse que a minha mente tem poder, sim, mas que, como qualquer veículo, como qualquer máquina, está passando por alguns desajustes que a medicina hoje está mais avançada em termos de medicação, de psicotrópicos e de antidepressivos. Inclusive, eu tomava um antidepressivo antes de ir para com esse médico. Se eu tivesse vindo aqui, eu estava simplesmente desse tamanho, porque o medicamento ele retinha muito líquido. E o líquido... Muito bom. Viu, gente? Ó, eu vou explicar uma coisa. Tá vendo aquela? É uma bomba que tem dentro do estúdio que ela explode quando termina o programa. Então, eu vou pedir para você, Alfredo, onde que a gente pode achar seu livro? Bom, o meu livro ele pode ser localizado nos sites da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, na livraria virtual Azabessa, Azabeca, que não tem o C cedilha, .com.br, no site da Martins Fontes Paulista, ou se a pessoa preferir, diretamente comigo, através do meu e-mail, Alfredo, pegue a caneta, pegue as canetas, vou dar um tempinho, mais um minutinho. Alfredo Tadeu, tudo junto, @terra.com.br. Alfredo Tadeu. Tá. E eu remeterei ao mesmo custo de venda sem custo nenhum. Sem custo Maravilha. nenhum. Olha, quem venceu, então, o concurso aqui, nosso sorteio, Thelma do Jardim Clarice, Georgette do Jardim Toledo, a Carmen Lúcia, que está do Serrano. Vocês três ganharam, né, um exemplar do livro do Alfredo. Passa aqui na TV Votorantim para que vocês possam retirar aí com a nossa produção. E o CD saiu para Ana Paula Barbosa, também está aí com a nossa produção. Certo? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Nós vamos marcar outro dia para a gente continuar esse assunto, porque aqui não dá, é 1h30 de programa, não dá tempo de nada, tá? Alfredo, muito obrigada pela sua presença, viu? Cláudia, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder divulgar o trabalho e disseminar uma sementinha de que depressão, apesar de não ter cura, dependendo do nível dela, mas é possível conviver com a depressão. Maravilha, muito obrigada. Dali, amei você. Não vou deixar você embora tão cedo. Imagina. Você vai ficar aqui com a gente, mas muito obrigada. Linda a tua história, e essa história só começou, né? Vai continuar muito ainda. Verdade, obrigada, Tá bom? Cláudia. Obrigada a você.